Nunca obedeça à vontade do homem, mas obedeça à vontade de Deus. Parte 03, 27 de novembro de 2025. Um vazamento no navio da Providência iria afundá-lo, uma hora em que a onipotência afrouxasse suas garras e ela se despedaçaria. Mas é a confortável convicção de todo o povo de Deus que, em todas as coisas, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, e que Deus governa e anula e reina em todos os atos dos homens e em todos os eventos que ocorrem, ainda produzindo o bem do mal. E melhor ainda, em progressão infinita, ainda ordenando todas as coisas de acordo com a sabedoria de sua vontade. E você acha que ele reina na providência e é rei lá e não na graça? Ele desistiu da terra comprada com sangue para ser governada pelo homem, enquanto a providência comum é deixada como uma providência solitária para ser sua única herança? Ele não soltou as rédeas da grande carruagem da providência. E você acha que quando Cristo sai na carruagem de sua graça, é com cavalos não guiados? Ou conduzidos apenas pelo acaso? Ou pela inconstante vontade do homem? Oh, não, irmãos. Tão certo quanto a vontade de Deus é o eixo do universo, tão certo quanto a vontade de Deus é o grande coração da providência, enviando seus pulsos até mesmo aos membros mais distantes das ações humanas. Então, na graça, tenhamos a certeza de que Ele é Rei, disposto a fazer o que Ele apraz, tendo misericórdia que quem quer ter misericórdia, chamando a quem quer chamar, abrindo o coração e a alma de quem quer e cumprindo, apesar da dureza de coração do homem e da mulher, apesar da rejeição voluntária de Cristo, seus próprios propósitos, seus próprios decretos, sem que nenhum deles caia por terra. Pensamos, então, que a analogia ajuda a nos fortalecer na declaração do texto, que a salvação não é deixada à vontade do homem. 2. Mas, em segundo lugar, acreditamos que as dificuldades que cercam a teoria oposta são tremendas. Na verdade, não suportamos olhar na cara deles. Se existem dificuldades sobre as nossas, existem 10 vezes mais sobre o oposto. Pensamos que as dificuldades que cercam nossa crença de que a salvação depende da vontade de Deus surgem de nossa ignorância em não entender o suficiente de Deus para poder julgá-los adequadamente. Mas que as dificuldades, no outro caso, não surgem dessa causa, mas de certas grandes verdades, claramente reveladas, que se opõem claramente à fantasia que nossos oponentes adotaram. De acordo com a teoria deles, de que a salvação depende de nossa própria vontade, você tem, antes de tudo, essa dificuldade a enfrentar de ter feito o propósito de Deus no grande plano de salvação, inteiramente contingente. Você tem que colocar um "se" em tudo? Cristo pode morrer, mas não é certo, de acordo com a teoria deles, que ele redimirá uma grande multidão? Não tenho certeza de que ele redimirá algum, já que a eficácia da redenção, de acordo com seu plano, não repousa em seu próprio poder intrínseco, mas na vontade do homem que aceita essa redenção. Portanto, se o homem for, como sabemos que ele sempre é, e se for escravo da vontade de seu próprio coração perverso e não ceder ao convite da graça de Deus, então, nesse caso, a expiação de Cristo não teria valor, inútil e totalmente em vão, pois nenhuma alma seria salva por ela. E mesmo quando as almas são salvas por ele, de acordo com essa teoria, o valor, eu digo, não está no próprio sangue, mas na vontade do homem que lhe dá valor. A redenção é, portanto, contingente
a cruz treme, o sangue cai impotente no chão, e a expiação é uma questão de talvez. Existe um céu provido, mas pode ser que nenhuma alma chegue lá, se a vinda deles for deles mesmos. Há uma fonte cheia de sangue, mas ninguém jamais se lavará nela, a menos que o propósito e o poder divinos os obriguem a vir. Você pode olhar para qualquer promessa de graça, mas não pode dizer sobre ela: esta é a misericórdia segura de Davi, pois existe um se e um mas, um talvez e uma chance. Na verdade, os reinados são tirados das mãos de Deus. O pivô é retirado das rodas da criação. Você deixou toda a economia de graça e misericórdia para ser nada mais que a reunião de átomos aleatórios impulsionados pela própria vontade do homem. E ninguém pode saber o que acontecerá com isso no final. Não podemos dizer com base nessa teoria se Deus será glorificado ou o pecado triunfará. Quão felizes somos quando voltamos às doutrinas antiquadas e lançamos nossa âncora, onde ela pode se firmar no eterno propósito e conselho de Deus, que faz todas as coisas para o beneplácito de sua vontade. Então surge outra dificuldade. Não apenas tudo se torna contingente, mas nos parece que o homem foi feito para ser o supremo no universo. De acordo com a teoria do livre-arbítrio, o Senhor pretende fazer o bem, mas deve submeter-se sua vontade à sua própria criatura para saber qual é a sua intenção. Deus deseja o bem e o faria, mas ele não pode, porque ele tem um homem relutante que não quer que o bem de Deus seja posto em prática. O que você faz? Você que acredita no livre-arbítrio do homem, mas arrasta o eterno de seu trono e eleva para ele aquela criatura caída. O homem e a mulher, pois o homem e a mulher, de acordo com sua teoria, acena e seu aceno é o destino. Você deve ter um destino em algum lugar. Deve ser como Deus quer ou como um homem quer. Se for como Deus deseja, então Jeová se senta como soberano em seu trono de glória e toda a criação o obedece. E o mundo está seguro. Se não Deus, então você coloca o homem lá para dizer: eu vou ou eu não vou. Se eu quiser, entrarei no céu. Se eu quiser, desprezarei a graça de Deus. Se eu quiser, conquistarei o Espírito Santo, pois sou mais forte que Deus e mais forte que a onipotência. Se eu quiser, tornarei o sangue de Cristo. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos ensina as verdades bíblicas. Glória te damos por Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém.